Bom, na nossa última aula, pessoal, nós começamos a falar, né, nós concluímos, na verdade, a Era Vargas, e vamos começar um período que nós chamamos de período democrático brasileiro. É um período que se estende de 1946, que é o fim da Era Vargas, né, o fim do Estado Novo que a gente viu, e vai até 1964, que é quando começa a ditadura militar brasileira, certo? Então, esse período a gente vai ter que vai ver que tem umas especificidades. Passaram ao longo desse período Dutra, Vargas, Café Filho, JK, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Então, entre 1946 e 1964, nós tivemos 6 presidentes. Alguns, na verdade, no caso Café Filho e João Goulart, foram eleitos vice-presidente, mas acabaram assumindo no lugar dos presidentes eleitos. Então, só para a gente relembrar alguns pontos que nós havíamos falado quando concluímos a Era Vargas. Então, como a Era Vargas chegou ao fim em 1945? Então, isso aí associa logo ao fim da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, acaba a Era Vargas. Por quê? Porque Vargas regime totalitário e tal, ditadura, os caras tinham de lutar contra ditaduras na Europa e tal, e quando volta, há uma pressão do exército para que Vargas saia do poder. Quais foram as principais transformações ocorridas no Brasil na Era Vargas? Então, falou de Era Vargas, pessoal, tem um aspecto que vocês não podem esquecer de maneira nenhuma. Na verdade, falou de Vargas de maneira geral, trabalhismo, certo? São benefícios trabalhistas. Então, isso aí é algo que vocês não podem esquecer em relação a Vargas, às leis trabalhistas. E essas duas últimas perguntas nós responderemos ao longo dessas discussões. Esse processo de redemocratização nós já discutimos, mas só de maneira mais rápida para a gente retomar. Desde 1940 já havia uma pressão interna no Brasil para que houvesse a redemocratização. Então, um grupo de intelectuais lança esse chamado Manifesto dos Mineiros, com esse objetivo aí de retorno à democracia e tal, que a gente lembra 1940 já era Estado Novo, já era de fato a consolidação da ditadura varguista. E aí vem o fim da Segunda Guerra, né? Enfim, e Vargas sai do poder. Por fim, 1945, ele é pressionado a sair, ele se retira, ocorrem as eleições, com apoio do próprio Vargas e de outros grupos. O seu antigo ministro da Guerra, na época da Segunda Guerra Mundial, o general Eurico Gaspar Dutra, foi eleito o primeiro presidente do Brasil pós-Era Vargas. Mas veja, o cara tinha toda uma vinculação com Vargas. E atentem que a gente vai falar mais sobre isso, certo? Eu falei na última aula rapidamente sobre os partidos políticos, mas agora a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes, certo? Eu coloquei mais partidos, mais para explicar algumas coisas, mas que vocês precisam, de fato, aprender são esses 3 aqui, ó. PSD, PTB e UDN, certo? Então, são esses 3 partidos aí que vocês não podem esquecer de maneira nenhuma. O PSD foi fundado por aliados de Vargas, aqueles interventores, lembra aquela galera que quando ele instala, quando ele toma o poder na Revolução de 30 e depois no Estado Novo, que ele coloca os interventores. Quem eram os interventores? Eram pessoas
ligadas a Vargas, daquela elite agrária tradicional, eram os antigos coronéis que, na verdade, no final das contas, ele acabou se aliando a essa galera, né? Aquela galera mais conservadora. Mas em oposição, ele também, veja que ele vai abraçar politicamente dos dois lados. Por quê? Porque ele também vai apoiar a criação do PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, com o objetivo de buscar e de ir atrás dos trabalhadores. Então vejam que vai ter essa característica aí, né? Então, um partido, né, o PSD, apoio de Vargas, mas mais de elite, e o PTB, apoio de Vargas e mais dos trabalhadores, né? O PRP eu coloquei aí por conta de Plínio Salgado, que tinha sido exilado por conta da intentona comunista, mas era um partido aí sem grandes pretensões. E a UDN, né? A UDN, União Democrática Nacional, que era feito pelos opositores de Vargas, aí é os caras que vão se opor pesadamente a Vargas, em especial um carinha, certo? Falou de UDN, lembra desse nome aqui, ó. Carlos Lacerda. Esse cara vai ser o grande opositor de Vargas. Ele era o líder da UDN, era um cara que tinha dono de jornais. Então, enquanto o PSD vai ser uma elite, mas é uma elite agrária, a UDN vai ser uma elite também, mas aquela elite mais urbana, aqueles industriais novos do Brasil, aquela elite mais urbana, certo? Então, é essa galera aí que vai se estabelecer, né? O PSP eu coloquei aí como fonte de informação, porque durante a República Velha, lembra que a gente falou sobre isso, que existiam os partidos regionais. Então você tem ali, como tem dizendo ali, o Partido Republicano Paulista, partido não sei o quê. A maioria dos partidos eles eram regionais. A partir daí do processo da República populista, nós temos a nacionalização dos partidos no Brasil, certo? Mas Adhemar de Barros, eu não sei se alguém de vocês aí tem família em São Paulo, ou já morou em São Paulo, ou conhece São Paulo, mas Adhemar de Barros é um dos políticos mais conhecidos da história de São Paulo. Foi prefeito, foi governador várias vezes lá de São Paulo. E, por fim, o Partido Socialista Brasileiro e o Partido Comunista Brasileiro, que era a união, né? O PSB acabou unindo os grupos de esquerda, né, no Brasil. Aí. Deixa eu limpar aqui pra gente. E aí vem o governo de Dutra, né? Como eu disse, apoiado por Titio GG, ele ganhou as eleições de 1945 e foi o primeiro presidente. Ele vai seguir uma política de alinhamento irrestrito aos Estados Unidos. E aí, como tem dizendo, o contexto aí, Guerra Fria. Lembra da Guerra Fria? Quais são as características principais da, da Guerra Fria, pessoal? Provavelmente vocês já viram já com Oswaldo e com Monga. E aí, alguma característica da Guerra Fria? Cri, cri, cri. Bom, então, ó, falou de Guerra Fria. Oh, peraí que alguém digitou aqui. Espero que não seja, não sei, não lembro. A evolução tecnológica, mas de um ponto de vista político-ideológico. A gente tem a bipolaridade, né? Que é aquela. Isso, Stephanie, boa. Era exatamente aí que eu queria chegar. É essa bipolaridade, essa coisa de capitalismo, socialismo, que vai
que vai existir ali dentro dessa situação. Então, e na Guerra Fria era aquela coisa, como vocês sabem, né? Ou você estava de um lado ou do outro. Não se admitia muito que os países ficassem em cima do muro, em especial país tão próximo dos Estados Unidos como era o Brasil. Só que Dutra ele vai fazer um alinhamento sem restrição nenhuma aos Estados Unidos, vai simplesmente abrir as portas do Brasil para os Estados Unidos. E aí muita gente considera, obviamente, isso extremamente negativo, porque não colocou nenhum freio, simplesmente abriu para as empresas americanas sem nenhum tipo de restrição. Ele rompeu relações com o bloco soviético, a União Soviética, os países de orientação socialista, fechou o Partido Comunista Brasileiro e o Partido Socialista Brasileiro, cassou os mandatos de todos os políticos ligados ao comunismo, ao socialismo. Simonga, o Oswaldo já falaram para vocês de Guerra Fria, provavelmente eles falaram do macartismo, né? E aí o macartismo, que era a política de um senador americano chamado Joseph McCarthy, que vai ser conhecido também como caça às bruxas. Então, toda pessoa que fosse considerada vinculada ao socialismo, ela era presa e tal. E a mesma coisa que aqui não chegou a ser preso, né? Mas houve essa perseguição aí, tá? E ele não vai seguir aquela mesma linha de Vargas, né? De um alinhamento muito forte com os trabalhadores. Pelo contrário, ele vai gerar uma pressão muito grande, certo? Então, vai ter essa pressão aí muito grande em relação aos trabalhadores. E aí, a questão trabalhista, que antes era tratada de uma maneira extremamente saudável, saudável no ponto de vista social, né? Agora ela passa a ser tratada como um caso de polícia. Então, aí passa a ser um caso de polícia. Então, essa é outra mudança, né? Que apesar de ter uma orientação aí varguista. E foi durante o governo dele que se aprovou a nova Constituição, porque vale lembrar, né, que quando Vargas instala o Estado Novo, em 1937, ele criou uma Constituição extremamente autoritária, que a gente falou sobre ela, né? E aí, em 1946, ocorre essa constituinte aí. E aí, algumas características dessa Constituição. Vai ter um pensamento mais liberal diante daquele contexto de pós-Segunda Guerra, direitos individuais garantidos, né, que tinham sido retirados com Vargas, como direito à greve, o habeas corpus e o fim da pena de morte, que tudo isso estava, né, a pena de morte existia na Constituição de 37, o habeas corpus tinha sido retirado esse direito em 37 e o direito de greve também. O sistema federativo, que vai dar mais autonomia para os estados e municípios, não chega a ter aquela autonomia que tinha na República Velha, mas as coisas deixam de ser centralizadas como era na época em especial, do Estado Novo. Porque lembra que eu falei para vocês que Vargas chega a proibir os hinos, bandeiras das cidades, os estados, para ficar só as coisas do nacional, certo? Limitação do poder do executivo, né? E os poderes executivos de nível federal, estadual e municipal, ou seja, prefeito, governador e presidente, passam a ser eleitos, né? As mulheres já com direito a voto, né? Os analfabetos, o voto era facultativo, então não era o analfabeto, ele não era obrigado a votar, certo? O mandato era de 5 anos, sem que houvesse reeleição, tá? E um detalhe é que aí você não votava em uma chapa.
assim, do mesmo jeito que era na República Velha, ou seja, você votava separadamente em presidente e vice-presidente. Então, eu não precisava votar necessariamente, tá, em pessoas da mesma chapa. Então, por exemplo, vamos pegar a última eleição para presidente. Então, eu poderia votar em Bolsonaro, por exemplo, presidente, Manuela Dávila vice, sem problema. Nessas constituições isso era permitido, certo? Foi reestabelecido, na verdade, o sistema legislativo bicameral. O Brasil, na verdade, historicamente, desde que se tornou um país independente, ele seguiu essa linha bicameral, com um detalhe, certo? Que aí tem os períodos de exceção em que o Congresso Nacional foi fechado, aí não existe, mas sempre que existiu, sempre com que o Congresso esteve funcionando no Brasil, nós tivemos uma Câmara bicameral. E por que, se tanto senador como deputado são responsáveis por fazer leis, por que não se coloca só senadores ou só deputados? Qual é a diferença básica ali entre a representatividade dos estados no Senado e na Câmara dos Deputados? Alguém sabe? Pronto. Porque às vezes eu me perguntava, né? Também, irmão, se os bichos vão fazer a mesma coisa, porque tem deputado e tem senador. Né? São cargos diferentes, inclusive com mandatos diferentes. Né? O mandato de senador é de 8 anos e deputado só 4. A diferença é que é o seguinte: foi estabelecido esse tipo de legislativo no Brasil para que houvesse um equilíbrio maior. Então, como é que funciona? O Senado, ele é uma Câmara igualitária, paritária, ou seja, todos os estados, mais o Distrito Federal, têm direito a 3 senadores, certo? Que é para dar aquele peso igual de todos os estados independentemente. Mas, para que haja também uma importância da população, se estabelece também a Câmara dos Deputados. E aí o número de deputados ele varia de acordo com o eleitorado do Estado. Então, quem for fazer, inclusive, direito, vai estudar sobre isso. Se eu não me engano, o número máximo de deputados por Estado eu acho que são 60. E o número mínimo, eu não sei se 5 ou 6, depende, varia de acordo com a quantidade de eleitores de cada estado. Né? Então, por exemplo, São Paulo é o que tem a maior bancada, então eles têm o número máximo de deputados. Mas aí, por exemplo, o Acre ou Amapá, que tem uma quantidade de eleitores mais reduzida, eles não têm a mesma quantidade de deputados. Né? Que é para dar desculpa, que é para dar um equilíbrio aí nesse processo. E o fortalecimento do judiciário, que também, durante a era Vargas, estava sob tutela do governo. Dutra, ele vai restabelecer essa ideia dos princípios do liberalismo econômico, né, com principalmente importação de bens de consumo para tentar modernizar a sociedade brasileira. Então veja que ele trabalha mais com importação e não com fomento, ou seja, não com o estímulo, certo? A modernização da indústria brasileira. Então, em vez dele incentivar a industrialização, na verdade, ele vai incentivar a importação. Né? Ele tinha essa prática do liberalismo cambial, e aí
e alfandegário, né? Isso gerou problemas para o Brasil. Lembrem, tipo, o liberalismo cambial ele é muito prejudicial. É importante que haja um controle. Lembre que eu, de vez em quando eu falo isso para vocês, quando a gente fala de câmbio, que moeda ela é um produto. Você compra e você vende. Ou seja, quem já viajou para fora do país ou quem pretende viajar, sabe que você, tipo, você vai, pode levar cartão, mas tipo, de maneira geral, as pessoas sempre compram alguma, trocam, né, dinheiro, compram. Você, na verdade, você está comprando dinheiro do outro país. Você está dando o seu dinheiro do seu país, você está comprando uma outra moeda. E aí, pessoal, vai acontecer a mesma coisa que qualquer outro produto. Se tem uma escassez, o preço aumenta. Se tem um excesso, o preço diminui. Ou seja, se, vamos ver, vamos colocar hoje, em média, o dólar está 5 e pouco, mas teve momentos de estar 2 e alguma coisa, certo? Então, por que já foi R$ 2 e hoje é mais de 5? Por quê? Porque falta dólar no mercado brasileiro. E aí tem uma série de análises que pode se fazer de por que isso está acontecendo. Né? Mas, de maneira geral, é basicamente isso o que acontece. Então, ele vai tentar estimular aí essa mudança, né? esse processo aí. Ele, sim, e em relação ao alinhamento irrestrito com os Estados Unidos, ele assinou com os Estados Unidos o chamado TIAR, que era o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. Então, esse TIAR ele iria funcionar como uma espécie de escudo, entre aspas, para que as ideias socialistas não se estabelecessem de alguma forma aqui no Brasil. Então, era uma proteção aqui para o Brasil. Essa era a ideia do TIAR. E os Estados Unidos se protegeriam da ideologia comunista se espalhar aqui pelo continente americano. Então, em caso de ameaça, os Estados Unidos poderiam ajudar o Brasil a enfrentar, a combater a ameaça comunista. Para tentar resolver os problemas econômicos que o Brasil enfrentava, Dutra ele cria o plano SALT. Tem um plano SALT 1, um plano SALT 2, né? Que prevê investimentos em saúde, alimentação, transportes e energia, né? Mas que, por falta de recurso, né, por falta de investimentos das potências e tal, em especial ali dos Estados Unidos, acabou que isso não foi para frente, né, por conta justamente dessa falta de financiamento. Então, nem o SALT 1, nem o SALT 2 acabaram dando certo. E aí vem as eleições de 1950. E Titio GG foi candidato em 1950. Por que ele não foi candidato em 1946 ali e apoiou, na verdade, Dutra? Porque, galera, ele queria meio que evitar, ele estava com uma resistência muito grande por parte do exército, então ele queria evitar que qualquer coisa que tivesse na Constituição ou qualquer coisa que desse errado, que fossem culpá-lo. Então foi meio que uma saída dele. Mas ele dizia, né, dizem, né, as fofocas históricas, que quando ele sai do poder, em 1945, ele diz: saio agora, mas voltarei nos braços do povo. E aí ele foi candidato, né, em 1950, com o jingle. Era... Eu lembro de uma parte assim: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. Que era a ideia dele estar voltando à presidência da República. E um detalhe, tá, pessoal? De fato, Vargas tinha passado no poder de 1930 até 1945. Mas agora, de fato, é a primeira vez que Vargas foi, de fato, eleito democraticamente presidente do Brasil. Até então,
ele permaneceu no poder ali durante a era Vargas através de sucessivos golpes de Estado. E aí, as tensões, e aí em 1953 ocorre a Guerra da Coreia, né? E os produtos americanos eles começam a se tornar cada vez mais caros, né? Porque começa a faltar, enfim. E os produtos eles começam a faltar, certo? E ele começa a tentar estimular o desenvolvimento da indústria brasileira, certo? Então, ele vai adotar esse modelo que a gente chama de nacional desenvolvimentismo. E ele vai intervir na economia, ou seja, ele não vai simplesmente se alinhar aos Estados Unidos, como o Dutra fez, mas ele vai criar algumas empresas estatais, certo? Essas medidas que ele estava tomando acabaram gerando um problema inflacionário muito grande, né? E que ele vai tentar enfrentar investindo na chamada indústria de base. Eu lembro que eu já falei isso para vocês, expliquei o que é indústria de base. Basicamente, esse tipo de indústria ele está vinculado à indústria extrativista, né? Então, onde os seus consumidores são geralmente outras empresas, certo? E aí é nesse contexto que ele vai criar, por exemplo, a Petrobras. Petrobras foi criada ali em 1953, dentro dessa campanha O Petróleo é Nosso, ele cria a Eletrobras, ele cria uma série de empresas estatais nesse período. E aí vou dar a vocês esse cuidado enorme. A Petrobras é criada nesse período democrático que a gente chama também de segundo governo Vargas ou, né, o retorno de Vargas, e não durante a era Vargas. Estou dizendo isso porque às vezes isso confunde a galera e o resultado, né? Essa situação aí, eles acabam colocando para tentar confundir as pessoas, né? Para as pessoas acharem que é durante a era Vargas, mas na verdade foi aí já durante o período democrático, tá? Então, ó, como faltam... Não, ainda dá para falar sobre isso. A gente sabe que quando tem inflação, os grupos populares são os que mais sofrem, né? Isso aí é um fato. E por quê? Né? Eles são os que mais sofrem. Porque como a gente tem uma alta dos preços e tal, e isso vai acabar prejudicando as pessoas mais pobres, porque elas não vão ter uma resposta em relação ao seu salário à altura, né? Então é bem isso o que vai acontecer, certo? E aí, obviamente, que as classes trabalhadoras dizem, meu irmão, bicho, tu não era a favor do trabalhador, e agora? O que é que tu tá fazendo pelo trabalhador? Então, há meio que uma resistência por parte de Vargas, né, a isso aí, e os trabalhadores também. O ministro do trabalho dele era João Goulart. Anotem esse nome vai ser muito importante durante a história aí. Vargas e João Goulart são dois nomes que não podemos esquecer durante esse período democrático aí, certo? E aí o que é que acontece? Ele aumenta o salário mínimo em 100% para tentar resolver esses problemas. Outra medida importante tomada por Vargas aí foi a lei de remessas de lucros. Antes dessa lei, tudo que as empresas estrangeiras lucravam, elas poderiam
enviar para o exterior, para o seu país de origem. E aí ele diz, não, velho. Aí vocês estão deixando aqui o impacto ambiental, social, não. Vocês têm que reinvestir no Brasil. E aí ele diz, ó, a partir de agora, só 10% do que vocês lucrarem pode ser remetido para o exterior. E óbvio que isso vai desagradar algumas empresas brasileiras, né? E aí começa a haver uma resistência grande, né, por parte é, por parte dos militares, por parte de alas que apoiavam ele, como grupos trabalhistas e tal, e começam a pressionar Vargas a sair do poder, renunciar, denúncias de impeachment, enfim. Mas está faltando 1 minuto e meio agora. Esse fim da era Vargas e a chegada de JK, nós veremos na próxima aula. Tranquilos?